dia 11 de abril de 2021. Olha o que diz o texto aqui de Isaías. Eu vou ler nessa tradução e depois eu vou ler na minha tradução aqui. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Verso 15. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Agora, olha essa outra tradução aqui que eu quero ler para você, do mesmo texto. A justiça é posta de lado, e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal, e a honestidade não consegue chegar até lá. Verso 15, a verdade desapareceu, e os que procuram ser honestos são perseguidos. Responde para mim, esse livro é desatualizado? Será que existe sabedoria nesse livro? Escrito há milhares de anos atrás, esse livro do profeta Isaías. Será que esse livro está desatualizado? Será que o homem é capaz de julgar a Deus? Será que o homem é capaz de julgar a obra de Deus e as coisas de Deus? Não se engane. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Estamos vivendo dias de tremendas injustiças. Estamos vivendo dias de tremendas mudanças de valores. Mas existe um supremo juiz. Existe um Deus todo-poderoso que há de julgar todas as coisas, e não há ninguém que há de escapar desse tribunal, o tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo. E ai daquele que não for achado com o coração reto, com o coração quebrantado, com o coração que recebeu ao Todo-Poderoso, a Jesus Cristo como Senhor. Essa semana eu publiquei uma frase que eu vi que eu achei muito interessante. O inferno, ele não é para aqueles que pecaram. O inferno não é para aqueles que cometeram pecados. O inferno é para aqueles que não se arrependeram, porque pecado todos nós cometemos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus e da misericórdia de Deus, mas nem todos se arrependem. Então nós estamos vivendo um tempo da graça, um tempo de arrependimento, onde eu e você podemos tomar uma decisão e de nos arrependermos. Por isso é muito importante você abrir o seu coração. Por falar em abrir o seu coração, eu quero te convidar para nós orarmos agora e pedirmos a Deus para que o Espírito Santo possa ministrar e falar aos nossos corações. Aí na sua casa, feche os seus olhos, eu quero orar com você agora nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Tua palavra diante de Ti. Querido Espírito Santo, te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa nos ajudar, para que possamos, ó Deus, sair dessa noite, terminarmos esse momento na Tua presença de maneira diferente, ó Deus. Só a Tua palavra tem poder para ir lá dentro do nosso coração e produzir uma transformação em Cristo Jesus. Amém. Eu quero falar rapidinho aqui com você, falar aqui bem pertinho aqui, porque eu também fico sentado do outro lado da tela. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo a rede aqui de jovens online. E eu sei que nesse ambiente online é muito fácil a gente se distrair. No ambiente online é muito fácil você levantar para ir beber água, é muito fácil você levantar para pegar uma pipoca, é muito fácil você levantar e para atender o celular, é muito fácil. Então eu queria te pedir, eu vou ser breve. Esses cultos normalmente online, eles não são cultos como presencial, um pouco mais demorados um pouco, mas eu quero ser breve, mas eu preciso muito, o máximo da sua atenção. Então procure focar, não só você, mas toda a sua família que está ligado com a gente aí, tá bom? Glória a Deus. Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Reis,
capítulo 6. Livro de 2 Reis, capítulo 6. É uma história muito peculiar aqui da palavra de Deus e que está muito relacionada ao momento e aos dias que nós estamos vivendo hoje. Eu creio que nós estamos vivendo um momento, irmãos, de muita atenção, mas também é um momento que nós precisamos guardar o nosso coração para que a gente conserve a fé e a gente conserve a coragem em meio à adversidade. A adversidade, a dificuldade, as crises, os problemas, elas sempre fazem parte da vida do ser humano. Essa pandemia que nós estamos vivendo agora, ela é atípica porque está sendo uma novidade, né? Uma coisa sem precedentes para as últimas gerações. Além dela, a única que se tem mais recentemente informações é da gripe espanhola e já se passou bastante tempo. Então essa geração e outras gerações não experimentaram isso. E por ser tão peculiar, ela traz algumas adversidades diferentes. Ela produz comportamentos diferentes, como a pastora Selma falou, quando a gente imaginava que nós estaríamos aqui num domingo à noite, com uma igreja completamente vazia, só as pessoas que estão ministrando aqui hoje, e fazendo uma transmissão online, graças a Deus por essa ferramenta. Então está sendo uma novidade, está sendo atípico. Porém, muitas dessas coisas têm produzido reações e ações dentro das pessoas que as têm conturbado demais. São tribulações, são tempestades que estão surgindo de uma maneira diferente que até então nós não conhecíamos, porque está sendo uma novidade, temos que se adaptar a essa nova realidade de vida. E é muito importante você entender que nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que tanto falar? Mas por que tanto pregar? Por que todo domingo? Por que tanto ir na igreja para podermos? Porque é a palavra de Deus que vai trazer a fé no nosso coração, para nos libertar das coisas que nos prendem. Uma coisa que você precisa entender, que cada um de nós, deixa eu falar aqui para você aqui mais perto, você é livre, eu e você somos livres para tomarmos as decisões, para escolhermos o que nós quisermos na nossa vida. Mas nós nos tornamos escravos, dependentes das nossas decisões. Você é livre para tomar suas escolhas. Nós estamos aqui pregando a palavra, ensinando todas as semanas. Você é livre para pegar essa palavra e colocá-la em prática ou não na sua vida. Mas saiba de uma coisa, você vai se tornar escravo, refém das decisões que você tomar. Isso é o processo da vida, é isso que acontece no nosso dia a dia, o que acontece na nossa vida, no repercutir da nossa vida. E o que aconteceu aqui na palavra de Deus, você vai ver aqui que algumas decisões, algumas situações que aconteceram com o povo de Deus aqui, um pouco semelhantes com aquilo que nós estamos vivendo hoje, que é lógico com situações diferentes, mas nos ensina as mesmas coisas. E você vê aqui que pessoas tiveram decisões diferentes. Vamos lá? O texto é um pouquinho longo, eu quero procurar ser bem rápido aqui na leitura do texto, mas se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, ou acompanhe o texto que tá sendo colocado aí na tela. É uma passagem que o Círus, o rei da Síria, ele cercou a cidade de Samaria. Versículo 24 do capítulo 6, quem era o profeta na época aqui, era o profeta Eliseu, o sucessor de Elias. Diz assim no versículo 24: depois disso ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. O que aconteceu ali? Eles cercaram a cidade, foi uma estratégia que o rei da Síria usou. Eles cercaram a cidade foi toda cercada, e naquele momento não entrava nada e nem saía nada da cidade. Imagine só, uma cidade ela é cercada pelos inimigos, e aí não entra nenhuma mercadoria e nem sai nenhuma mercadoria. O que aconteceu? Os estoques da cidade foram se acabando, a comida foi terminando, as coisas foram se acabando, e automaticamente começou a se inflacionar as coisas. Nada diferente do que nós estamos vivendo hoje.
As indústrias pararam, as fábricas pararam, muitas coisas pararam, o comércio parou. O que aconteceu? As coisas começaram a inflacionar. Se você olhar quanto que você ia no supermercado antes da pandemia e depois da pandemia, você vai ver que é uma realidade completamente diferente agora. Por quê? Porque as coisas pararam e começou a inflacionar. Foi o que aconteceu em Samaria. Começou a inflacionar. E à medida que as coisas foram se inflacionando e foram acabando, e não tinha jeito, que se saíssem eram mortos pelos inimigos. E os inimigos não deixavam chegar mercadoria nenhuma na cidade. Começou um pânico geral. Começaram a comer os animais, começaram a comer o gado, as ovelhas, os cabritos, os jumentos, os cavalos, começaram a comer tudo, até que chegou num momento crucial, que foi a gota d'água, que aconteceu aqui no versículo 25 em diante. Versículo 25: houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Não que eles comiam o esterco da pomba, mas eles pegavam aquele esterco e, por ser muito fértil o esterco da pomba, eles colocavam nos vasinhos ali onde tinham as hortaliças, para as hortaliças crescerem mais depressa. Um pouquinho de esterco de pomba valia 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Eu não tenho mais. Se Deus não te ajudar, se Deus não for com você, eu não tenho como te ajudar, minha filha. Em outras palavras, foi o que o rei disse. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu a mulher. Agora olha o estado que essa cidade chegou, irmãos. Olha o estado de desespero, olha o estado de pânico, olha o estado de angústia. A gente não tem ideia. O que nós estamos vivendo hoje é longe, mas muito longe do que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu. Olha o que a mulher disse. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo eu, ao outro dia, dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Olha o ponto que chegou essa situação. Inimaginável, né, gente? Não dá para imaginar, não dá para conceber uma ideia dessa. Olha o nível de desespero, olha o nível de fome, olha o nível de pânico que as pessoas chegaram aqui. Salvo as devidas proporções, nós estamos vivendo um tempo muito parecido. Como eu disse, salvo as devidas proporções, onde as pessoas estão apavoradas, onde as pessoas estão angustiadas, onde as pessoas estão desesperadas, onde as pessoas não têm o que comer dentro de casa. A demanda, por exemplo, nossa aqui do restaurante comunitário, ela aumentou muitas vezes mais. A procura por ajuda na igreja, a procura por cesta básica, a procura por pessoas que estão precisando de um emprego, pessoas desesperadas, aumentou de uma maneira considerável. E muitas vezes nós estamos sendo impedidos ainda de podermos estar juntos aqui como igreja para adorarmos, porque as autoridades, elas não têm a ideia do trabalho social que uma igreja produz, do trabalho social do que o reino de Deus produz em uma cidade. A diferença, o que é uma igreja com portas abertas, e a diferença, o que é uma cidade com igrejas de portas fechadas. O pânico tomou conta das pessoas. Essas mulheres estavam desesperadas. E quando o rei ouviu isso, olha o que aconteceu. Tendo o rei ouvido essas palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro
sobre a pele. O pano de saco era uma forma de humilhação, era uma roupa de saco mesmo que as pessoas faziam, um pano de saco, um material muito simples, que as pessoas, quando queriam entrar num estado de humilhação, elas colocavam por baixo das suas vestes. Quando o rei ouviu isso, ele rasgou as suas vestes e o povo viu que ele estava com um pano de saco. Agora preste atenção no que vai acontecer aqui, porque se você quer sair dessa situação, se você quer entrar, você quer viver de uma maneira diferente, você quer conquistar e você quer sair dessa condição que você está vivendo, dessa angústia, dessa tristeza, desse desespero, a ponto que algumas pessoas têm pensado até em tirar a própria vida, preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque como eu disse lá no começo, por isso que eu disse, nós somos livres para termos as nossas escolhas, mas nós nos tornaremos reféns, nós nos tornaremos escravos das decisões que nós tomamos. Por isso é muito importante você prestar atenção nisso agora. Porque qual foi a atitude que esse rei tomou? Preste atenção. O versículo seguinte vai falar: disse o rei: assim me faça Deus, o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. O que aconteceu aqui? Aquele rei, em vez de se prostrar e buscar a Deus, e clamar a Deus, pedindo a misericórdia, ele era o governante daquela cidade. Eu e você somos o governante da nossa própria vida. Eu decido os caminhos que eu quero andar, eu decido os rumos que eu quero tomar, eu decido as coisas que eu quero fazer. Eu já falei aqui na igreja, eu e você, nós não escolhemos a família que nós queríamos nascer, nós não escolhemos a cidade que queríamos nascer, nós não escolhemos a nação que nós queríamos nascer. Mas nós podemos escolher o nosso caminho daqui para frente. Você pode escolher quem vai ser o pai ou quem vai ser a mãe dos seus filhos. Por isso é muito importante as decisões que nós tomamos na vida. E esse rei aqui, ele tomou uma decisão. E qual foi a decisão que ele tomou? Ele elegeu um culpado. Essa é a tendência que as pessoas fazem. Diante das crises, diante das provações, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos seus conflitos, diante dos seus traumas, diante dos seus medos, elas decidem eleger um culpado. E aqui quem foi o culpado? O culpado aqui foi o profeta Eliseu. Agora vamos falar um pouquinho aqui, bem rapidamente, nós não vamos ler todos os textos, mas deixa eu mostrar aqui para você quem foi, o que tinha acontecido, se Eliseu tinha alguma culpa disso tudo. Nós vamos voltar aqui, eu quero só citar alguns capítulos aqui, depois você pode conferir na sua Bíblia. No livro de 2 Reis mesmo, no capítulo 2... o profeta Eliseu chega num lugar, as águas estavam amargas, o profeta Eliseu tornou aquelas águas saudáveis. No capítulo 3, Eliseu prediz uma grande vitória que o povo de Israel teria sobre Moabe. No capítulo 4, Eliseu multiplica o azeite na botija daquela viúva. Ainda no capítulo 4, o profeta Eliseu, ele profetiza um filho para a mulher sunamita. No capítulo 4 ainda, ele multiplica 20 pães e alimenta 100 homens. No capítulo 5, o profeta Eliseu cura um general da Síria chamado Naamã. No capítulo 6, ele estava construindo, ampliando uma casa lá, e um dos servos lá deixou o machado cair na água. O machado era emprestado, naquela época ferramenta era uma coisa difícil de se conquistar, de se ter. Eliseu faz aquele machado flutuar na água. No capítulo 6 ainda, o Eliseu revela os planos do rei da Síria na guerra e dá a vitória a Israel. Tudo isso foi o que o profeta Eliseu fez. Mas quando chegou nesse momento aqui, quando chegou nessa circunstância aqui,
ele era o culpado. Quem é o culpado das suas frustrações? É o coronavírus. O culpado das suas frustrações é o governo federal, é o governo do estado, é a prefeitura, é o seu pastor, é o seu líder, é o seu esposo, é a sua esposa, são os seus filhos, é a empresa que você trabalha, é o seu patrão. Quem é o culpado? O rei aqui decidiu ele dizer que era Eliseu o culpado. Apesar de ele não ter profetizado nada sobre isso, porque as guerras elas aconteciam de tempos em tempos. Mas é muito mais fácil nós elegermos um culpado do que nós admitirmos que precisamos de Deus e nos prostrarmos e buscarmos a Ele. Muitas pessoas elas jogam nos seus líderes, elas jogam nas circunstâncias, abandonaram seus ministérios, abandonaram seus afazeres no reino de Deus, na igreja, e elegeram um culpado. Nós somos o tempo todo, nós fazemos o tempo todo isso. Todas as nossas frustrações, alguém é culpado porque as coisas não dão certo na nossa vida. O rei decidiu colocar Eliseu como culpado. Falou assim: faça-me os deuses o que for necessário, se amanhã, essas horas, eu não cortar a cabeça de Eliseu. Até quando, irmãos, nós vamos ficar procurando culpados para a solução de determinadas coisas? E ele manda um mensageiro então até Eliseu. Mas antes dos mensageiros chegarem a Eliseu, Eliseu já tinha recebido uma palavra de Deus. E aí acontece algo tremendo aqui. Preste atenção nisso. Aconteceu algo maravilhoso. Quando os homens chegam lá, Eliseu dá uma palavra para eles. E Eliseu fala assim para eles: olha, amanhã, a estas horas, vai lá, dá o recado para o seu senhor, que amanhã, a essas horas, um pouquinho, deixa eu ler o texto aqui. Fala assim, ó: estava, porém, versículo 32, estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciões. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos seus anciões: vedes que o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Então Eliseu, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, ou seja, daqui 24 horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Em outras palavras, o que hoje estava tão inflacionado, estava tão caro, daqui 24 horas vai estar baratíssimo, vai estar muito barato. Eu não tenho tempo aqui para traduzir esses valores aqui para você, mas em outras palavras ia ser muito barato. Aí o capitão que foi lá para dar o recado para Eliseu, que o rei ia cortar a cabeça dele, porém o capitão, cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse as janelas dos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Preste atenção numa coisa: a incredulidade, a dúvida, ela nos leva a ver, mas nos impede de experimentar. A incredulidade, a dúvida, quando nós olhamos para a palavra, porque aqui o profeta representava a voz do Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Muitas vezes Deus te dá uma palavra, Deus fala com você, mas você duvida lá dentro de você, você recusa, você não aceita. E às vezes Deus usa um homem de Deus, Deus usa a palavra, Deus usa um homem de Deus, Deus usa uma mulher de Deus para falar com você. Quem sabe Deus não está me usando agora para falar com você aí na sua casa.
mas as pessoas fecham o coração. Sabe o que acontece? Nós podemos até ver as coisas acontecerem, mas nós vamos deixar de experimentar. Aquele homem vai então, e aí acontece uma outra circunstância, e é aqui que eu quero mostrar para você o nosso coração. A cidade estava cercada. Do lado de fora do portão da cidade, 4 homens, versículo 3 do capítulo 7, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Os caras eram leprosos, não podiam trabalhar, eles não podiam ficar perto das pessoas, tinham que ficar isolados das pessoas. Eles olharam um para o outro e falaram assim: o que nós estamos fazendo aqui? Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos dentro da cidade, nós vamos morrer também, porque lá não tem comida. Se nós formos lá no acampamento do inimigo, vamos lá, porque se eles nos derem alguma coisa, nós vamos comer, nós vamos viver. Mas se eles não derem, eles vão nos matar. Ou seja, nós podemos morrer lá, nós podemos morrer aqui na porta, nós podemos morrer dentro da cidade. Em outras palavras, nós estamos lascados mesmo. Não tem mais o que acontecer com a gente, não tem mais o que fazer com a gente. E eles foram, irmãos. Preste atenção numa coisa. Preste atenção nisso que eu vou te dizer nessa noite. É essa intrepidez, é essa coragem que nós estamos precisando ter nesses dias. É esse não ter medo. Eu não estou falando de imprudência, eu não estou falando aqui nada disso. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Estou dizendo da sua fé, do seu coração, porque a sua maior guerra não é contra o coronavírus. A nossa guerra maior não é contra essa praga que tem matado, e realmente tem matado. Infelizmente eu já vi pessoas que eu conheço, amigos, perderem a vida. Não é isso que eu estou dizendo, estou falando daqui, da praga aqui, porque essa praga ela pode até passar com a vacina, com prevenção, com uma série de coisas, mas o mal que está sendo instalado dentro da vida das pessoas, o medo que está sendo instalado dentro da vida das pessoas, isso pode durar por uma vida inteira. E aqueles homens decidiram vencer isso, e falaram assim: não, nós vamos lá. E aí, só quando você dá um passo de fé, só quando você decide andar em direção para que você vença aquele medo, aquele limite que está dentro de você aqui. Sabe, quando fala assim: não tem mais jeito, muita gente está acomodada, muita gente ministerialmente acomodou, muita gente abandonou o que fazia na igreja, hoje já não tem mais nem ministério, hoje não quer saber mais de igreja, já colocou outras coisas no lugar na vida dela na igreja. Era envolvidas com o ministério, era envolvida com o reino. Hoje não, hoje já colocou outras coisas seculares para substituir isso. E agora tem medo de voltar, não tem coragem de voltar. Essa coragem que nós estamos precisando ter nesses dias. E aqueles homens tiveram uma coragem de ir. Nós vamos lá no acampamento do inimigo. Eu vou enfrentar essa situação, eu vou enfrentar esse problema, eu vou enfrentar essa crise. E eles foram lá. E olha o que aconteceu. Levantaram-se, versículo 5, levantaram-se ao anoitecer para dirigir ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada da porta do arraial, eis que não havia lá ninguém. Por que não tinha ninguém? No versículo 6, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, e vieram contra nós, pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua própria vida. Uau! Se nós decidimos crer, irmãos, já há um barulho, nós já estamos ouvindo um estrondo no arraial do inimigo. Alguma coisa vai acontecer na nossa nação, alguma coisa está acontecendo nessa nação. O trovão de Deus, o som do céu já está ecoando, e nós cremos que Deus vai fazer um milagre sobrenatural, e os inimigos irão bater em retirada. Já estamos ouvindo o som, já estamos ouvindo o som. Algo vai acontecer.
Não somos nós. Não precisaram aqueles homens leprosos, não precisaram puxar uma espada, não precisaram guerrear, nada, simplesmente decidiram entregar a sua vida. A vitória, a fé é para aqueles que se entregam. A fé é para aqueles que decidem crer. Nós vamos lá mesmo, porque se eu ficar aqui do lado de fora, nós vamos morrer. Se eu entrar dentro da cidade, não tem comida. Se eu for lá no arraial dos inimigos, eles podem nos matar. Não, quer saber de uma coisa? Nós vamos nos entregar, nós vamos lá. A fé é assim. A fé é se entregar, a fé é confiar, a fé é dar um passo. E saiba de uma coisa: Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida, na sua casa, na sua família, na nossa cidade, na nossa nação. Deus vai fazer. Estão nos cercando, irmãos, estão cercando o povo de Deus, estão cercando as famílias, estão cercando com leis, estão cercando com decretos, estão cercando a gente com tanta coisa, estão tentando fazer as pessoas ficarem mais pobres, estão tentando fazer as pessoas ficarem mais desesperadas. Mas tem um Deus que vai ecoar o seu som. Há um Deus, nós estamos servindo e nós estamos crendo num Deus que vai fazer o sobrenatural acontecer e vai dar um brado lá no meio do arraial do inimigo e vai produzir uma confusão tremenda, que eles vão sair e vão bater em retirada. Lembra do versículo? Que por um caminho, é mais ou menos assim, agora me fugiu a memória, quando a Bíblia fala assim que os inimigos virão por um caminho, mas parece que por 7 caminhos eles fugirão. Aqueles leprosos chegaram lá, não tinha ninguém. Deixa eu correr aqui para terminar. Aí o que aconteceu? Eles entraram lá, irmãos, pelo que levaram, chegando pois aqueles leprosos à entrada, verso 8, a entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, foram e se esconderam, e entraram em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Eles entraram numa tenda, não tinha ninguém, chegou lá aquele baita daquele arraial, tinha comida, comeram, beberam, pegaram as coisas lá, levaram e esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, chegaram lá, comeram mais um pouquinho, estava esfomeado, né, desesperado, comeram mais um pouquinho, pegaram uma coisa, esconderam. Aí um falou. Então diz, versículo 9, então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos ao Rei. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Nós estamos aqui para dizer para você que hoje é dia de boas novas, hoje é dia de boas notícias. Nós passamos agora recentemente pela Páscoa. A Páscoa fala da morte, mas fala da ressurreição. A manjedoura está vazia porque ele cresceu, a cruz está vazia porque ele foi morto, o túmulo está vazio porque ele ressuscitou, mas o trono está cheio porque ele governa. O trono não está vazio, ele é rei, e por isso nessa noite nós queremos dar notícias de boas novas para você. Levante a sua cabeça, tem pão, tem água, tem riqueza, tem tanta coisa te esperando, tem tanta coisa que pode acontecer para você no meio do arraial do inimigo. É hora de levantar a cabeça. Quero te dar boas notícias nessa noite. Deus é com você. Essa guerra não é sua, essa guerra é de Deus. Quem vai vencer é o Senhor através da sua vida. Creia, tome posse. E eles voltaram então, terminando aqui, eles voltaram e deram a notícia lá, e o rei ficou meio achando assim: não, isso pode ser uma armadilha. Vamos fazer o seguinte, falaram para o rei: manda só uns mensageiros, porque quem sabe eles saíram do acampamento, esperaram a gente sair da cidade, e a hora que a gente for, eles vão nos atacar. Aí o rei falou assim: então vai, pega alguns cavalos que sobraram ainda, porque o resto eles já tinham comido, os cavalos tudo, gente, até os cavalos eles tinham comido já. E falaram assim: vão lá. E os homens foram lá e foram seguindo o caminho, e até no Rio Jordão tinha veste e tinha espada, tinha arma jogada, porque o negócio aconteceu de noite.
E foi um desespero total. Irmãos, eu não tenho ideia. Aquele arraial dos sírios era muito grande, eram milhares e milhares de soldados. O acampamento era uma coisa monstruosa de grande. Não dá para imaginar o barulho que aquele povo ouviu, irmãos, o estrondo que aquele povo ouviu. Saíram apavorados, que não deu tempo, foram largando roupa e arma pelo meio do caminho. E diz a Bíblia que quando a notícia chegou, não, é verdade, eles fugiram mesmo. O povo saiu, porque o povo estava desesperado, o povo saiu em retirada. E sabe o que aconteceu? A palavra do profeta se cumpriu. Não só que as coisas baixaram o preço, mas também aquele comandante da guarda, quando o povo saiu, o atropelou e ele foi morto. Não deixe a incredulidade te atropelar. Não deixe a incredulidade atropelar você. Porque como eu disse no começo, talvez você possa ver, mas você não vai desfrutar. A incredulidade te deixa ver, mas não te deixa desfrutar. Está na hora de crermos. Pare de arrumar culpados para os seus problemas. Pare de arrumar culpados para os seus limites, para as suas crises. Sua mulher não é culpada de nada, seu marido não é culpado de nada, seus líderes são culpados de nada, seu patrão não é culpado de nada, as pessoas são culpadas de nada. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Faça você diferença. Tome você uma decisão. Faça como aqueles 4 leprosos que estavam lá. Os caras decidiram entregar a vida deles. Não vou ficar aqui não. Todo lugar que você olha tem morte. Quer saber de uma coisa? Morrer por morrer. Vamos morrer tentando. Vamos morrer tentando. Decida crer. Dê um passo de fé. Vá adiante. Deus é com você. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos aí na sua casa. Quero orar por você. O pessoal aqui já vai adorar o Senhor juntamente conosco. Mas antes eu quero orar com você. Quero declarar essa verdade de Deus na sua vida. Onde você estiver aí, na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você estiver, levante a sua mão e nós vamos orar. Nós vamos orar aí para profetizar e declarar a vitória de Deus sobre a sua vida. Você não vai ser mais escravo do medo. Você não vai ser escravo das circunstâncias mais. Você vai fazer como aqueles leprosos. Você vai levantar e vai lá no arraial do inimigo e vai tomar posse. Se você tinha eleito um culpado, joga esse culpado para lá. Não faça como o rei fez, não. Decida crer. Faça como aqueles homens que decidiram entregar a sua vida e decidiram proclamar boas novas. Nós estamos aqui anunciando boas novas para você, em nome de Jesus. Pai, nessa noite eu quero, em nome de Jesus, colocar a vida de cada um aqui nas tuas mãos. Senhor, eu creio que hoje é dia de boas novas. Senhor, que os teus filhos, ó Deus, tomem posse da tua vitória, tomem posse da tua palavra. Dias melhores virão, tempos melhores virão, as coisas irão mudar, as coisas serão transformadas. Eu sei que o Senhor vai soar a trombeta, o Senhor vai soar o som da batalha no arraial do inimigo, vai produzir confusão no arraial do inimigo, em nome de Jesus. E nós teremos a vitória no Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor seja a força de cada um aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, em seguida nós vamos terminar orando em nome de Jesus. Levanto, aleluia, na presença do inimigo. Levanto, aleluia, mais alto que os ruídos. Levanto, aleluia, canções são armas para mim. Levanto, aleluia, o céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar. Declare isso. Alto e mais alto, meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A
Levanto aleluia com tudo que há em mim. Levanto aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto aleluia mesmo quando não posso entender. Levanto aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Aleluia! Aleluia! A morte é vencida, o Rei vivo está. O túmulo está vazio, mas o trono está cheio. Cante mais alto. E cante mais alto. Ele vive, ele reina. E cante mais alto. Aleluia. E cante mais alto. E cante mais alto. Declare isso na sua vida, querido. E cante mais alto. E cante mais alto. E cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. E cante mais alto. Na presença do inimigo. E cante mais alto. Mais alto que os ruídos. E cante mais alto. Meus cães são armas para mim. E cante mais alto. E o céu vem guerrear por mim. E cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Céus, Levanto aleluia. os céus vêm guerrear por nós. Levanto aleluia. Levanto aleluia. Levanto aleluia. Levanto aleluia. Na presença do inimigo. Levanto aleluia. Mais alto que os ruídos. Levanto aleluia. Meus cães são armas para mim. Levanto aleluia. O céu vem guerrear por mim.
essa guerra não é nossa, essa guerra é dele. A morte é vencida, o rei vive está. Aleluia. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. Tempos melhores virão sobre a nossa cidade. Tempos melhores virão sobre a nossa nação. Se prepare, porque Deus está mudando a história dessa nação. Deus está mudando a história da nossa cidade. Tempos melhores virão sobre a sua família. Tempos melhores virão sobre a sua casa. Tempos melhores virão sobre o seu casamento. Tempos melhores virão sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, em nome de Jesus. Porque o céu, ele está guerreando por nós. Amém? Vamos terminar essa noite. Ah, meu Deus, não dá vontade nem de ir embora. Nós vamos orar pelas pessoas que pediram oração aqui, que entraram conosco pelo nosso WhatsApp, que estão assistindo a Vale TV ou pelo nosso canal do YouTube. O Vinícius e a sua família pela saúde, o Jair e sua família, a Elaine e família, a Mirella e sua família, a Jaqueline e família, a Dulcineia e sua família também, a Valéria e família, a Silvana, uma situação na justiça, a Danúbia Marques, o Cláudio, a Inês, Albino e família, o Wilson e família, a Fátima e família, a Adriele Correia, que está com Covid, a Rosimar e família, a Jéssica, o João Maurício, a Juliana Helena, o Rui, em nome de Jesus, que está curado pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. O Ivan, que já está em casa já. Domingo que vem vai estar aqui com a gente já adorando a Deus, tocando essa guitarra, fritando esse negócio aqui. Em nome de Jesus. Vamos orar por cada uma dessas pessoas, orar pela sua família, orar pela sua casa, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar. Oramos por cada uma dessas pessoas, ó Deus. Cada uma delas que deram seus nomes. Senhor, nós queremos no teu poder. Os que estão passando por enfermidades, pela Covid ou qualquer outra enfermidade, situações na justiça, situações familiares, ó Deus, intrigas, confusões, angústias, desespero, depressão. Pai, em nome de Jesus, visita o lar dessas pessoas, porque hoje é dia de boas novas para elas. Hoje é dia de abundância, hoje é dia de livramento, hoje é dia de paz, hoje é dia da manifestação do teu poder. Guarde cada uma delas. Leve-os, ó Deus, debaixo do teu cuidado a cada dia, Senhor. Abençoamos cada uma dessas pessoas que fazem esta oração conosco. Aí nos seus lares, nas suas casas, declaramos uma semana abençoada. Que o Senhor as guarde, que o Senhor as proteja, que o Senhor seja com cada uma delas, ó Deus. Que o Senhor as acompanhe, que o Senhor cuide de cada uma delas pelo teu poder, Pai. Nós as abençoamos, declaramos elas guardadas e protegidas e abençoadas em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Hoje é dia de boas novas. Pegue essas boas novas, toma posse no seu coração. Siga em frente. Cante mais alto, cante um aleluia para Ele, porque Ele está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe, uma ótima semana. Fique ligado conosco, fique ligado nas nossas redes sociais, porque tudo pode mudar. Essa semana vai ser diferente, algo vai acontecer. Deus está no controle de tudo, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Que você tenha uma ótima semana. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Beijo no coração, até o nosso próximo encontro. Espero que seja presencial aqui também. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos terminar dizendo e cantando mais alto: aleluia, aleluia, aleluia. E cante mais alto Na presença do inimigo, e cante mais alto que os ruídos. e cante mais alto. Canções são armas para mim. E cante mais alto. E o céu vem guerrear por mim. E cante mais alto. Na presença do inimigo,
vou cantar. Alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas da fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanto, aleluia. Levanto, aleluia. Levanto, aleluia. Levanto, aleluia. Levanto, aleluia. Na presença do inimigo, Levanto, aleluia. mais alto que o ruído. Levanto, aleluia. E canções são armas para mim. Levanto, aleluia.